Olá, todo mundo, bem-vindos de volta às aulas de Sociologia. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas 2 semanas de pausa que a gente deu para colocar a matéria em dia, tanto de Sociologia quanto as matérias que vocês precisassem. A gente deu essas 2 semanas de pausa porque a gente tinha essas 2 semanas livres, agora a gente vai começar outros assuntos da Sociologia e a gente achou melhor dar essa pausa agora para encerrar teoria sociológica, os clássicos, e a gente seguir adiante. Então, hoje a gente vai ver antropologia, e aí eu sempre, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que vocês queiram compartilhar, é só colocar nos comentários, ou se vocês quiserem mandar privado também pode mandar, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver antropologia. A gente não vai ver muito aprofundado, porque a antropologia é uma área muito diferente da ciência, é uma das áreas das ciências sociais, ela está muito atrelada à sociologia, mas ela cai mais como uma forma de pergunta sobre cultura no vestibular. Então, basicamente, a gente vai ver um pouquinho bem pouquinho da antropologia, e depois a gente vai falar um pouquinho de cultura, tá bom? Então, vamos lá. O que é antropologia? A antropologia é difícil definir. Se você perguntar para algum antropólogo, ele não vai conseguir definir também. Mas a antropologia, basicamente, é uma ciência que se concentra no estudo do outro. É uma ciência do estudo da alteridade, é uma ciência do estudo do outro. E aí toda a história da sociologia vai ser baseada nisso, dependendo das escolas, independente das escolas antropológicas e dos tipos de abordagem para estudar o outro, a antropologia se concentra basicamente no outro. Inicialmente, a gente tem uma concentração em tudo que não é hegemônico. E aí, hegemônico, a gente vai falar bastante disso, é uma palavra que a gente vai falar bastante. Hegemônico é o que se sobressai, é o que tem poder sobre os outros, né? Então, a classe hegemônica é a classe no poder, por exemplo. E aí, quando a antropologia começa, ela vai estudar o que não é hegemônico. Então, o que era hegemônico quando a antropologia começou lá no século XIX? A sociedade europeia. E o que ela vai estudar? O outro. E quem que é o outro para essa sociedade? Os indígenas e os imigrantes. Aí, posteriormente, a antropologia vai começar a pensar em discutir um pouquinho dentro das sociedades hegemônicas e como que o poder faz essa construção social. E no Brasil, a antropologia se concentra bastante na antropologia social, porque a gente tem vários tipos de antropologia. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um foco mais na paleontologia, mas no Brasil, a gente tem um foco na antropologia social, que são estudos antropológicos de assuntos da sociedade, como, por exemplo, parentesco, instituições, mitos, linguagens. Só que é o estudo do outro, é o estudo de como o outro se relaciona, quem é o outro, e como ele se relaciona com quem está estudando, como ele não se relaciona, quem pode falar em nome de quem não pode. Basicamente é isso. A antropologia ela se parece bastante com sociologia, mas eu não quero que vocês se atentem e se foquem muito em tentar entender o que é antropologia, porque isso é uma discussão. Atualmente, a antropologia ela se preocupa bastante em pensar e racionalizar a sua própria produção de conhecimento, quem ela é. Então, não é um assunto que antropologia é isso, né? Eu trouxe aqui só para a gente contextualizar, basicamente. Mas o que a gente vai falar bastante é sobre cultura e sobre esses estudos. E aí, a antropologia ela se consolida como ciência no século XIX, bem nas expansões neocoloniais, então a sociedade está se expandindo e aí você quer entender quem é o próximo, para quem que você está se expandindo, o que ele acredita, qual é a cultura dele. Aí depois a gente vai ter um pouquinho de darwinismo social, que a gente já falou, eu não vou comentar de novo. Evolucionismo cultural. Aí vai ter uma corrente chamada funcionalismo e tem uma corrente chamada estruturalismo. Existem várias outras correntes, mas eu acho que essas aqui são as mais legais para a gente entender mais ou menos como que funciona a antropologia. É também o que cai mais, assim, não cai tanto, mas é o que cai. E a gente vai ver essas aqui hoje, tá bom? Então, vamos começar com o evolucionismo cultural.
Primeiramente, qual é a diferença entre evolucionismo e darwinismo? Quando eu falei de darwinismo, eu não diferenciei muito, mas é bom te diferenciar agora, tá? Então, darwinismo é baseado na ideia de Darwin. Então, basicamente, as ideias dessas pessoas que acreditavam no darwinismo era de que existiam várias espécies, evoluídas ou não, umas com as outras. Então, a sociedade eram escadas, mas você não passava por todo o processo, todas as sociedades iriam passar por todos os processos evolutivos. Existiam as pessoas que acreditavam que existiam espécies de pessoas. Então, lembra que a gente vai falar do racismo científico? Porque existiam as espécies, a raça branca e a raça negra, e eles vão analisar o contorno do crânio, enfim. Então, é a ideia de que existem várias subespécies humanas. O evolucionismo cultural é um pouquinho parecido, mas a ideia é de que existe uma espécie humana e que ela evolui. Então, você tem a sociedade europeia como o centro da evolução humana e cultural, e as outras comunidades, e como na época eles chamavam tribo, mas hoje em dia a gente não fala mais assim, essas comunidades elas iriam seguir passos e etapas da evolução cultural e chegar até onde a gente está. Então, na época eu coloquei meio que tudo junto, mas agora é bem legal a gente dividir essas duas coisas, tá bom? Então, quem falava, o principal nome do evolucionismo cultural é o Morgan, é um antropólogo, e ele vai estudar os iroqueses, lá na região, lá no norte dos Estados Unidos, tá? E aí, a partir dessas observações e de outros grupos que ele passa a observar, ele vai sistematizar uma teoria sobre o processo da evolução cultural. Basicamente, ele vai dizer que existem 7 pilares que ele observou, e baseado em dois focos aqui, na complexidade de cada sociedade e na capacidade técnica de cada sociedade. E ele achou que todas as sociedades têm esses 7 pilares e eles evoluem dentro desses pilares. Então, tem a subsistência, as formas de governo, a linguagem, a família, a religião, a vida doméstica, a arquitetura e a propriedade. Então, basicamente, você teria, por exemplo, uma sociedade europeia que tem uma linguagem mais avançada, contra uma sociedade que ele estava analisando que tem uma linguagem mais básica. Você tem uma sociedade com um governo mais simplificado e uma sociedade europeia que tem Estado-nação, por exemplo. Então, ele acha que todas as sociedades, todo mundo é da mesma raça humana, mas que cada um evolui, cada sociedade está num estágio evolutivo cultural, e, obviamente, a sociedade europeia está no estado máximo de evolução. E aí, partindo desses 7 pontos, o Morgan classificou os estágios evolutivos em 3 partes: a selvageria, a barbárie e a civilização. E é interessante a gente perceber que essa é uma visão etnocêntrica. E vamos pensar muito bem o que é etnocentrismo. Isso vai ser muito perguntado para vocês, tá nos exercícios, tá bom? Etnocentrismo é uma visão da sua etnia como o centro. Então, você enxerga todas as outras etnias, todas as outras sociedades, todas as outras culturas a partir da sua. Porque a sua é o centro, a sua é a referência, e você vai classificar as outras, você vai entender as outras, você vai estudar as outras a partir da sua. Então, é assim mais ou menos que a antropologia começa. Bem errado, mas é assim que ela começa, século XIX. A gente tem aí que fazer um pouquinho de contextualização temporal, vamos dizer assim. Então, é uma visão etnocêntrica e foque nisso, tá? Etnocentrismo é achar que a sua sociedade, a sua etnia está no centro, né, etnocêntrico, e todos os outros estão às margens e que elas vão chegar até você, ou que a sua é superior, é sempre uma visão de que a sua é superior, e você vai analisar as outras a partir da sua. Então, se, por exemplo, uma sociedade não tem o mesmo tipo de estado que você, então, na verdade, ela falta algo, né? Que ela é diferente de você apenas, e que ela se constitui de outra maneira. Daí tem esse quadrinho. Então, por exemplo, a gente tem os períodos e as condições. Aí o Morgan vai dizer assim:
O período inicial da selvageria, da infância, é a infância da raça humana, lembra? Toda aquela coisa que a gente conversou, né? Sobre infância, fase adulta, que é até o começo do próximo período. Aí tem o período intermediário da selvageria, que é a aquisição de uma dieta de subsistência à base de peixes e de um conhecimento do uso do fogo. Então você vê que ele ainda está naquela coisa de capacidade técnica e complexidade. Aí o período final da selvageria seria a invenção do arco e flecha. Até aí. Aí você tem o período inicial da barbárie, que é a invenção da cerâmica, por exemplo. O período intermediário da barbárie, que é a domesticação dos animais no hemisfério oriental, e no ocidental, do cultivo irrigado de milho e plantas com o uso de tijolos e adobe e pedras. E o período final da barbárie, a invenção do processo de fundir minério de ferro com o uso de ferramentas de ferro. E status de civilização, da invenção do alfabeto fonético, uso da escrita, até hoje. Então, por exemplo, se você tem uma sociedade que não usa ferro, ela ainda não está, ela ainda está na fase intermediária da barbárie, isso não faz sentido. Né? Então, veja a visão dele. Se você não está onde eu estou, então você vê que ele está analisando o próprio processo da sua própria evolução e colocando para todas as sociedades. Então, o próprio processo de mudança de processo social e de mudanças sociais da sociedade ocidental europeia, que é a sociedade que vai para cerâmica, vai para o ferro, domestica e faz esse tipo de sociedade com o alfabeto fonético, escrita, e, enfim. Então, essa é a história de todas as sociedades. Se você não tem a necessidade, então lembra que a gente conversou lá em Darwinismo, né? Essa ideia de que se você não tem a necessidade de ter um produto, se você não tem na sua sociedade a necessidade de usar ferro, então quer dizer que você é menos evoluído? Não, você se organiza de um modo diferente, você tem outro tipo de relação com meios, tem outro tipo de relação social. Bom, basicamente, evolucionismo é isso. Aí, lá para final de 1800, vai surgir, meio de 1800, na verdade, vai surgir o funcionalismo, que vai ser fundado pelo antropólogo Bronislaw Malinowski, que é um nominho muito complexo, pode chamar só de Malinowski, que vai criar a escola funcionalista. E qual que é a ideia do funcionalismo? O próprio nome já diz, a função das coisas. Então, o funcionalismo, ele vai deixar de lado a ideia de que existem evoluções na sociedade. A partir de agora, as escolas antropológicas não vão aceitar essa ideia de evolução, e elas querem entender como cada sociedade se organiza. E tem uma tentativa muito grande de tentar entender o ponto, como que cada uma se organiza, e mais para frente a gente vai ver que no estruturalismo eles vão querer entender o que tem em comum, o que não tem, como que cada uma se organiza a partir de qual ponto em comum ou não. Enfim, eles vão começar a estudar cada sociedade e não criar uma evolução da sociedade, um método etnocêntrico. O Malinowski, ele vai investigar pelo funcionalismo. Então, ele pretende investigar as sociedades e as instituições através das satisfações coletivas. Ou seja, tudo na sociedade tem uma função para satisfazer uma necessidade. Então, a ideia de que das funções de cada ponto da sociedade e das instituições estão lá para satisfações coletivas. Então, o casamento é para satisfação de alguma coisa, o parentesco é para satisfação de alguma coisa, aquele tipo de trocas e mercadorias, aquele mito, tudo aquilo tem uma função e é para satisfazer alguma coisa naquela sociedade. O que o Malinowski ficou realmente conhecido é pela sua pesquisa de campo. Então, o Malinowski, ele foi até as Ilhas Trobriand, que ficam lá no Oceano Pacífico, e ele vai trabalhar com os trobriandeses.
acontece que estoura uma guerra e ele não consegue voltar para a sociedade dele. E ele fica 2 anos vivendo nessa ilha. E depois ele publica o diário de campo dele, e o método dele se torna uma referência e vai ser aprimorado ao longo do tempo, que é a etnografia. Não foi ele que inventou, mas ele fica extremamente conhecido por conta disso, porque a etnografia é a ideia de você ir a campo e descrever num caderno de campo, num diário, tudo que você está vendo, para depois você conseguir sentar e analisar. Porque na hora que você está vendo, você pode perder uma interação, mas se você descreve, na hora que você senta e analisa, você consegue entender as relações. O que ele ficou conhecido é porque ele fala que tem que ter uma observação participante. Mas a gente já vai ver isso. Então, vamos entender, o Malinowski, ele é funcionalista. Para ele, todas as sociedades é um sistema fechado, coerente, então tudo que você precisa entender daquela sociedade está lá dentro, é um sistema fechado, ela faz algum sentido, porque tudo tem uma função, então é coerente. E tudo ali é relacionado e cumpre uma função. E aí, exatamente por isso, a gente não pode comparar as sociedades, a gente não pode criar uma evolução, a gente não pode fazer comparações entre as sociedades. Aí o livro dele é chamado Argonautas do Pacífico Ocidental, é super famoso, vocês conseguem, tem várias edições, tem uma edição nova, lindíssima, se vocês ficarem interessados, é um diário de campo. E o que vai acontecer? Ele vai chegar nas Ilhas Trobriand, e ele hoje é a Papua Nova Guiné, e ele vai investigar o Kula, que é um sistema de troca circular, místico e que não tem noção de posse, e que é o fundamento, é a base daquela sociedade. Não é interessante aqui para a gente pensar o que é o Kula, o Malinowski também não dá conta de entender o que é o Kula, ele descreve muito bem e tudo mais, mas o que ele mais ficou conhecido é pelo método, porque ele cria uma coisa que chama observação participante. Para o Malinowski, o antropólogo, ele não deve só se contentar em observar, ele tem que fazer parte daquilo, ele tem que observar, fazer uma observação participante, ele tem que ser um deles. E só sendo um deles, só sendo o outro, né, com todas as limitações, você consegue fazer uma pesquisa de campo muito bem feita. Então, essa é a contribuição que o Malinowski é extremamente conhecido, o trabalho dele é grandioso, muitas outras pessoas voltaram para essa ilha para entender o Kula, e eu vou deixar um vídeo também para quem estiver interessado, que descreve muito bem isso, acho muito melhor que eu, com certeza. E para vocês, caso vocês estejam interessados. Então, isso é o funcionalismo, é a ideia de que todas as sociedades tem tudo dentro de uma sociedade, tem uma função, a sociedade é um sistema fechado e coerente, e exatamente por isso ela não pode ser comparada, porque por ser fechada, por ser coerente, por cada base da sociedade, cada ponto da sociedade cumprir uma função e ser relacionada, cada sociedade seria única e por isso elas não podem ser comparadas. E aí, a fotinha do Malinowski com os trobriandeses é engraçado, porque o Malinowski tem toda essa cara de cientista do século XIX, e ele passa 2 anos lá, é bem legal se vocês assistirem o vídeo, vocês vão gostar bastante. E aí, para terminar, existem, obviamente, várias outras correntes, mas eu vou falar aqui do antropólogo, um dos antropólogos mais famosos e mais importantes, que é o Claude Lévi-Strauss. Então, Malinowski é extremamente importante, reconhecido, e Lévi-Strauss também, tá? Por isso que a gente está tratando deles aqui. Ele vai fundar a antropologia chamada, uma área da antropologia chamada estruturalismo, que é um modo de investigar as sociedades. Malinowski realiza diversos trabalhos etnográficos, então você vê que ele já usa a etnografia. Aqui no Brasil, na região amazônica e no Mato Grosso, eu vou deixar um videozinho também sobre o Lévi-Strauss aqui no Brasil. Ele fica apaixonado pelo Brasil e pelas comunidades indígenas.
Lévi-Strauss morreu velhinho, com acho que mais de 100 anos, ele morreu em 2009. Vejam que ele estava aqui em 1935. Então, ele produziu muita coisa, que ele ficou ativo a maior parte do século XX inteiro, e produzindo. O que é a corrente estruturalista? A ideia é... Então, vamos lá. Essa corrente, primeiramente, o Lévi-Strauss é extremamente crítico ao evolucionismo e ao darwinismo. E o Lévi-Strauss, na hora que ele vai estudar as sociedades em que ele tem contato, ele encontra diversos elementos, estruturas, daí o nome estruturalismo, em comum entre todas elas. Então, ele encontra em diversas, por exemplo, o incesto. Ele encontra em diversas sociedades que o incesto é proibido. Então, a partir dos seus estudos linguísticos, que eu coloquei aqui, né, de Saussure, mas vocês não precisam saber, gente, pelo amor de Deus, e dos estudos de parentesco, ele começa a estudar que todas as sociedades teriam pontos em comum, estruturas em comum. E aí, o estruturalismo é uma corrente que vai dizer que vai estudar as estruturas universais dos seres humanos e que essas estruturas, elas são irredutíveis e análogas no espaço e no tempo. Então, existem estruturas fundamentais em todos os seres humanos, que o Lévi-Strauss vai falar que são estruturas inconscientes, então a gente não sabe que elas existem, faz parte do ser humano e que a gente vai encontrar ela em todas as sociedades, mas que cada uma vai levar a um tipo de sociedade, um tipo de organização. Então, para o Lévi-Strauss, o importante aqui é entender quais são essas estruturas. Então, ele vai falar muito sobre mito, ele vai falar muito sobre linguagem, ele vai falar muito sobre parentesco. Ele vai falar demais sobre isso tudo. E porque a ideia dele é isso, é entender as sociedades, é entender a cultura através do outro e entender que, para ele, a ideia é que existiam estruturas elementares, inconscientes do ser humano, que faz praticamente parte de como a gente, por exemplo, produz linguagem, como a gente produz sociedade, como a gente produz relações. E aí, o Lévi-Strauss vai dizer que os indivíduos, eles são vazios em agência, porque somos meros portadores e geradores de cultura. E aí, cultura, aqui é num sentido amplo, é num sentido universal, e a gente já vai ver basicamente, não é cultura de, tipo, só música, só arte, né? Cultura como arte. Nós somos portadores e geradores de cultura, então os nossos sentidos, as ações não têm sentidos, eles são vazios e são diretamente relacionadas às estruturas universais. É um pouco complicado, mas a ideia é essa, assim, a ideia do estruturalismo e do Lévi-Strauss é que todos os seres humanos compartilham de estruturas básicas relacionadas a parentesco, a linguagem, enfim, e que aí a gente vai, dependendo da nossa meio, de onde a gente está, das nossas necessidades, a gente vai construindo as nossas relações. Mas a ideia do estruturalismo é descobrir esses elementos e estudar esses elementos. E aí o Lévi-Strauss vai dizer que estudar sociedades primitivas em organização aqui, né, então primitivas em organização, seria mais fácil para a gente encontrar essas estruturas universais lógicas, que são elaboradas por esse inconsciente humano. Esse é o Lévi-Strauss e Lévi-Strauss. E aqui, então, vamos lá, fazer uma revisãozinha rápida. Basicamente, são essas as correntes que eu vou apresentar para vocês e que a gente vai apresentar. Eu trouxe para vocês conhecerem, às vezes cai no vestibular, às vezes é interessante para vocês utilizarem, mas também é legal para vocês saberem, já terem isso com vocês. Então, a estrutura conceitual, basicamente. Então, a gente começa com evolucionismo cultural, eurocêntrico. O evolucionismo cultural
é universalista, o evolucionismo cultural é comparativo, certo? Porque você compara a sociedade europeia com as outras. E é uma antropologia de gabinete. Você não vai até o lugar, você não vai até a civilização para estudar ela. Depois disso, a gente tem o funcionalismo, que a cultura, basicamente, né? A sociedade aqui, a cultura a gente tem que entender como a sociedade, os modos de agir da sociedade. A cultura é um conjunto de ferramentas, ideias, costumes e tradições para o funcionalismo. Né? Então, tudo tem uma função para o funcionalismo, é um conjunto de ferramentas, é um conjunto de ideias, então tudo vai ser relacionado, o espaço vai ser fechado, o ambiente vai ser fechado e coerente. E os funcionalistas, eles vão estudar formas nativas de vida, eles vão até esses locais, e aí você vai ter a etnografia, a observação participante, por exemplo. E aí depois a gente tem o estruturalismo, que vai ser uma forma de estudar as sociedades também, com etnografia, tá? Não é base só do funcionalismo. Que é um esquema mental que vai dizer que existe um esquema mental, uma estrutura mental comum a todos os seres humanos. E aí reflete a relação dos homens com a natureza mediante os signos. O que é signos? Significados, as linguagens. Então, as sociedades refletem essa estrutura mental quando ela está posta no ambiente, mediante a natureza, mediante os signos e a linguagem que foi elaborada lá. Então, por exemplo, você primeiro tem que reconhecer uma árvore para chamar aquilo lá de árvore. Né? Então, a linguagem, ela é parte de uma estrutura mental a todos os seres humanos, mas cada sociedade vai refletir ela de uma maneira, de acordo com a relação que os homens vão fazer naquele ambiente e vão fazer com a natureza. Acho que é isso. Deu para entender? Não sei se ficou meio bagunçado. Eu acho que ficou. Mas eu acho que aqui na estrutura conceitual deu para pegar basicamente o que é cada um. Tá bom? Então, vamos falar de cultura. O conceito de cultura, a gente normalmente tende a pensar em arte, a gente tende a pensar, né, em obras artísticas, em música, em filmes. Mas o que é cultura? O conceito de cultura, ele compreende, de um modo geral, a soma das atividades humanas que surgem no âmbito da sociedade. Isto é, toda ação humana é, em algum nível, uma ação cultural. E aí é interessante pensar porque esse pensador Terry Eagleton, ele vai até dizer que a palavra cultura, na nossa língua, ela é muito extensa e muito complexa. Mas se a gente pegar no alemão, Kultur, não sei se estou falando certo, ela é similar às palavras sociedade. Então, a gente, para entender, é basicamente isso. Assim, a cultura é a própria sociedade. A cultura, ela compreende, de uma maneira geral, os modos de agir, os modos de pensar, os modos de viver e de se relacionar e de construir a sociedade. Aí eu coloquei aqui um pontinho sobre o que é hegemonia, a gente já conversou. E aí vamos pensar um pouquinho sobre cultura. Se cultura é basicamente isso, né, a gente já conversou, então a gente vai ter essas correntes antropológicas que vão tentar entender a cultura, o funcionalismo vai tentar entender as funções dentro daquela cultura, o estruturalismo vai tentar entender como as estruturas básicas, elementares de cada ser humano se comporta em cada cultura, em cada sociedade. A gente tem que pensar um pouquinho cultura nos modos de hoje, assim, então a gente já entendeu o que é cultura no conceito antropológico, mas quando a gente fala de alta cultura e cultura popular, por exemplo, é a mesma coisa? Porque normalmente quando a gente fala alta cultura, a gente pensa em música clássica, arte clássica, alta gastronomia. Quando a gente pensa em cultura popular, a gente pensa em feijoada, futebol, samba. Mas o que seria isso? Basicamente, é uma divisão que acontece pensando em classes. Então, alta cultura
remeteria às atividades e os comportamentos da classe hegemônica, e a cultura popular remeteria aos fenômenos culturais normalmente não relacionados à classe hegemônica e que vão se tornar comuns e recorrentes. Mas aqui é importante lembrar que a cultura é fluida. Então, por exemplo, a alta cultura pode começar a praticar coisas da cultura popular e essa cultura popular se tornar alta cultura. A cultura popular pode pegar coisas da alta cultura e deixar de ser alta cultura. Então, você vê que existem trocas sempre, né? Quando o rock surgiu, era uma contracultura, que a gente vai falar sobre isso já, era uma cultura popular. Hoje em dia, tem até uma galera que fala que é alta cultura, eu escuto rock, eu não escuto funk, né? Tem aquela coisa. O funk, quando surgiu, extremamente renegado, que não faz parte da cultura hegemônica. Quando a gente tem um crescimento do funk, quando a gente tem um crescimento desse momento, você vê que já vai para uma cultura popular. Quem sabe mais para frente isso não passa a fazer parte das atividades da classe hegemônica? A gente não sabe. Né? Então, você percebe que a cultura é fluida. E aí, a alta cultura seria isso, são atividades remetentes à classe hegemônica e à cultura popular. Normalmente as não hegemônicas, mas que são recorrentes e mais comuns. E aí existe essa relação entre cultura e classe, né? Essa ideia, primeiramente, tudo é cultura, sociedade é cultura, né? Como a gente já falou. E a gente está inserido em culturas, todos nós estamos dentro de uma cultura. E essa divisão entre alta cultura e cultura popular, ela normalmente vai falar mais de manifestações artísticas, manifestações alimentares e tudo mais, né? Mas manifestações de como falar e tudo mais, mas é a divisão de classe no final das contas. Todos nós temos cultura, todos nós estamos inseridos em cultura. Falar que cultura popular não é cultura não existe, né? Tudo é cultura, tudo é sociedade, tudo é uma relação entre seres humanos e o produto dessas ações e dessas relações. É cultura, né? Enfim. Então, acho que a gente já deu para entender. Aí, o que é uma aculturação e conflitos culturais, por exemplo? A aculturação e os conflitos vai ocorrer quando existir encontro entre as culturas. E aí, essas culturas podem sofrer uma aculturação, então uma vai engolir a outra, você vai deixar de ter essa cultura. Então, por exemplo, quando as sociedades antigas conquistavam os lugares, destruíam todas as formas, todas as manifestações culturais daquele lugar. Quando chegaram os portugueses no Brasil e destruíram todas as culturas indígenas e obrigaram eles a serem catequizados, ou vai acontecer um sincretismo, ou seja, essas culturas vão se juntar. E aí tudo vai depender de como essas culturas se encontrarem. Então, se você tiver um encontro violento, provavelmente, não estou dizendo que é sempre, você vai ter uma aculturação. Ou você pode ter um encontro tão violento que vai acontecer um sincretismo. Por exemplo, o candomblé e o catolicismo. Né? Então, você vai ter comunidades negras a serem obrigadas a praticarem o catolicismo e você vai ter como resistência dessas populações essas duas religiões sendo sincréticas, formando o que hoje a gente chama de Umbanda, mas na época, por exemplo, eles rezavam pro santo tal, mas na verdade estavam rezando para uma entidade. Então você vai ter esse sincretismo como forma de resistência, que também é fruto de um encontro cultural conflituoso e agressivo. Então você vai depender de como esse encontro vai acontecer, você pode ter um sincretismo ou uma aculturação. O feminismo, por exemplo, então a gente não pode também dizer que vai ser bom ou ruim, tá? Porque, por exemplo, o feminismo em comunidades africanas ajudou a fazer com que essas mulheres reivindicassem o direito pelo próprio corpo, para não existir mais mutilação feminina e por aí vai. Mas é interessante perceber que também existem a coexistência cultural,
hoje no mundo globalizado, no mundo de imigrantes, no mundo de refugiados. E aí a gente tem, principalmente na Europa, muitos conflitos assim. Então a gente tem o caso do governo francês que proibiu mulheres de usarem o hijab nas ruas. E aí você tem várias perspectivas. Então você tem, obviamente, uma violência, né, uma aculturação, você está tirando a cultura daquelas pessoas. Alguns vão dizer isso, outros vão dizer que isso acontece para evitar terrorismo, mas essa ideia de terrorismo também, às vezes, é uma forma de preconceito, né, de associar que todas essas pessoas vão ser terroristas. Outras vão dizer que é uma forma de libertar essas mulheres, mas em nenhum momento essas mulheres também pediram para ser libertadas, né? Vai ter um monte de análise dessa situação. Mas é uma reação a essa coexistência entre culturas. A charge do Charlie Hebdo, por exemplo, que teve que fez a representação de Maomé, que teoricamente é proibido por essa religião representar ele figuramente, e aí existe um ataque terrorista na França. Atualmente, há pouco tempo atrás, um professor na França defendeu a revista e foi morto por um islâmico. Enfim, né, tá tendo diversas ondas de protesto, se vocês estiverem acompanhando agora, teve várias ondas de protesto por conta disso. Então, isso são reações de uma coexistência cultural, né? Então, você tem culturas e formas de interpretar o mundo, e você tem um encontro entre elas. E aí vai ter conflitos, vai ter aculturação, e vai ter sincretismo, enfim, vai acontecer um monte de coisa. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou, a cultura é a sociedade, é a forma com que a sociedade se relaciona com que o homem se relaciona com o meio, e o produto daquilo é a cultura, né? Então, por isso que a gente vai ter sempre esses choques, vão dar em alguma coisa. Quando a gente falou das escolas, eram formas de analisar as culturas e as sociedades, né? Então, o estruturalismo e o funcionalismo, hoje em dia a gente tem diversas outras formas de análise, mas basicamente todo conflito, todo encontro vai dar em alguma coisa. E aí, para finalizar, a gente tem a contracultura, que basicamente são movimentos de constituição de uma cultura com elementos alternativos ao da cultura dominante, mas ele tem o objetivo de enfrentar essa cultura hegemônica. Então, você tem o movimento punk, por exemplo, que vai criar formas de se relacionar, vai criar uma cultura diferente da cultura hegemônica, exatamente para bater de frente com essa cultura. Você tem Secos e Molhados também, na época, aí nos anos 70 no Brasil, do Ney Matogrosso, que também é um movimento de contracultura, e é um movimento sempre para questionar a cultura dominante, para questionar os modos dessa cultura hegemônica, e é sempre com esse intuito de embate, com esse intuito de enfrentamento. Então, é isso. Eu deixei Vamos retomar aqui. Eu deixei um PDF também, para vocês olharem o que é patrimônio cultural. Eu quis deixar o PDF porque ele está escrito bonitinho, com as leis, as normas, e eu peguei de um livro didático super bom, então eu preferi deixar para vocês, tá bom? E aí eu deixei um exercício de patrimônio cultural, que cai bastante, né? Então, basicamente, a ideia da antropologia é uma ideia de estudar o outro, né? Então, você vai ter várias formas de estudo do outro, né? Você vai ter... começa com o evolucionismo, o darwinismo. O evolucionismo está nessa ideia de eurocentrismo. Se é eurocêntrico, é uma ideia de que é universal, né? Então, a própria cultura é universal e todos vão evoluir até chegar nela. Ou seja, é comparativa, mas ela não vai até os locais para analisar. Ela é uma antropologia de gabinete, né? Você faz dentro da sua salinha na faculdade. Em seguida, a gente tem o funcionalismo, né? Que é essa ideia de que todos os locais não podem ser comparados às sociedades, e que cada cultura, na verdade, vai ser um conjunto de ferramentas. Então, a cultura, que é
resultado entre as relações humanas, na verdade, ela vai ser sempre um conjunto de ferramentas, ela vai ter uma função, né? Ela vai ter uma função para satisfazer as necessidades daquela sociedade. E vai ter o estruturalismo, que vai acreditar que a cultura ela vai se diferenciar uma da outra. Obviamente, ele é extremamente averso ao darwinismo e ao evolucionismo, mas a ideia de que a cultura como sociedade, como fruto das relações, é que esses frutos são frutos de um esquema comum mental a todos os seres humanos. Tá? Aí tem aqui as coisinhas para vocês olharem, por exemplo, o funcionalismo, instituições sociais têm a função, imperativos básicos, parentesco, costume e cooperação, imperativos instrumentais, economia, lei, educação, imperativos de integração, magia e jogo, por exemplo. Imperativos aquilo meio que a estrutura, né? Uma instituição ali, vamos dizer. Aí a gente tem o que é cultura, o que a gente acabou de dizer. O conceito de cultura compreende a soma das atividades humanas, ela é um fruto das relações humanas, a cultura. Então a gente não pode, teoricamente, dividir entre alta cultura e cultura popular, baixa cultura, mas a gente tem essas divisões, né? Normalmente estão ligadas, normalmente não, elas estão ligadas a quem é a classe hegemônica e quem não é. Isso tudo é cultura, porque tudo é um fruto das relações, tudo é fruto do meio e das relações e das ações humanas. Existem, quando duas culturas ou mais entram em contato, né, principalmente num mundo tão globalizado como o nosso, existe a aculturação e alguns conflitos, você pode ter sincretismo, você pode ter aculturação, ou você pode ter conflitos culturais, né? E existe um movimento de contracultura, que é um movimento para enfrentar e questionar a cultura hegemônica. Tá certo? Então, semana que vem a gente tem Soja Contemporânea, com a professora Diandra. Eu vou deixar os vídeos do Malinowski, do Levi-Strauss. Por favor, leiam o PDF de Patrimônio Cultural. Eu só estou deixando o PDF em si, porque eu acho que ele explica muito melhor do que eu mesma. É uma pagininha, e é muito importante. E eu vou deixar os exercícios de cultura também e de... Acho que tem um de antropologia dos meios, mas é interessante, né, a gente saber como que os antropólogos funcionam, o que é mais ou menos antropologia. Tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima semana.